Olá e sejam bem-vindos ao meu canal As Minhas Leituras. Hoje estou aqui para vos dizer e para vos falar nas obras que li durante o mês de maio e junho. Maio não foi um mês que eu tenha lido muito, não terminei livro nenhum, porque estava a ler dois livros com 700 e tal páginas. Por isso, dois calhamaços que vieram para o mês de junho e depois li mais dois que vou falar deles aqui para vocês. 4 boas leituras, mas que li devagar e que demoraram o seu tempo a serem lidos. O primeiro, não vou falar muito dele, porque já tem aqui, quem estiver interessado, já tem aqui o vídeo da reunião que eu fiz com o Alexandre e com a Dora sobre a leitura conjunta que fizemos deste livro, e estou a falar-vos de Uma Pequena Vida, um livro que foi difícil de ler, porque é um livro que fala muito sobre a dor. É a história de quatro amigos que se encontram na universidade e que ficam amigos para a vida. Um desses amigos, o Jude, teve uma infância terrível, foi abusado sexualmente, ficou muito traumatizado e tem vários problemas psicológicos e autoflagela-se, que é uma coisa que está tão bem descrita que está terrível. Este livro, se não fosse... Eu gostei da leitura, dei-lhe 4 estrelas. Acho que a história está bem contada, ela escreve muito bem, mas é uma história que tanto o seu contexto como os problemas que são aqui discutidos são completamente fora da minha zona de conforto. Eu não costumo ler livros tão deprimentes que me façam ficar quase fisicamente cansado, e este livro faz isso. A autora Anya Inagiara é uma autora norte-americana que já escreveu... Este é o segundo livro dela. Ela começou por The People in the Trees, que é em 2013, depois este, A Little Life, e depois To Paradise, que foi lançado em 2022. E este está a ter um grande sucesso agora, já foi transformado, já foi adaptado para o palco e já há uma peça de teatro baseada neste livro, que eu não quero ver, sinceramente. Já estive para ir ver, mas agora, depois de ler a obra, sinceramente não quero ver. Mas é um livro interessante, não deixa de ser um livro interessante, e a leitura conjunta foi uma experiência boa, que eu não teria lido se não fosse a leitura conjunta, porque a gente acabámos por nos apoiar um bocadinho uns nos outros, porque houve aqui muita coisa para discutir, e vocês podem ver na nossa conversa. Foi uma conversa quase de 2 horas, que depois eu cortei uns bocadinhos para tornar um bocadinho mais pequena, mas é uma conversa que tenham cuidado se ainda querem ler este livro e se não gostam de spoilers. A nossa conversa tem spoilers, porque discutimos muitas partes do livro, como que tinha que ser feito a discussão de uma leitura conjunta. Se já leram, digam-me o que acharam do livro, se as vossas opiniões coincidem mais ou menos com a minha. Há muitas opiniões até opostas, há muita controvérsia à roda deste livro, começando pela capa, depois pelos personagens, pelas atitudes. Há aqui muita coisa a discutir. Se ainda não leram e se acham capazes de lidar com a dor e com traumas,
é uma leitura que eu aconselho. Não é uma leitura para toda a gente, mas é uma leitura que eu não deixo de aconselhar. Depois li outro livro também, o outro calhamaço, de 700 e tal páginas, que eu não tenho aqui comigo porque eu li da biblioteca. Foi também uma leitura em conjunto com a Susana e a São, e foi A Leste do Paraíso, de Steinbeck, que eu pensava que já tinha lido, mas que depois, logo nas primeiras páginas, vi que não tinha lido. É uma grande leitura. O que eu tinha era visto o filme, e já não me lembro quase nada do filme. Acabei por já ver uns pedacinhos do filme. Este livro é quase uma transposição da passagem bíblica do Caim e do Abel, da história dos dois irmãos, em que um mata o outro. Mas neste caso aqui não há o assassínio frio, mas há outros tipos de relacionamento entre irmãos e outros tipos de mortes também. É um livro muito bom, tem umas personagens muito boas, algumas personagens são mesmo fantásticas, têm algumas muito humor, outras nem tanto. É um livro também que dá para discutir, e discutimos bastante ao longo destes 2 meses que levámos a ler. Uma história de 2 famílias, uma família mais presente, digamos quase principal na história, e a outra família, uma família maior, mas que vai servindo quase de suporte, e tem algumas pequenas personagens secundárias, apesar das personagens principais, neste caso, serem os 2 irmãos, ou um dos irmãos, e depois que tem 2 filhos gêmeos. E também a história continua-se. É mesmo sobre estas continuações e estas experiências humanas que o livro se foca muito, e foca-se em 4 pontos mais ou menos que parece questionar estes 4 pontos. Um deles é se as experiências que temos nos seres humanos se repetem ao longo das gerações, das vidas. Outro é se as pessoas já nascem boas ou más, ou se são vítimas da sociedade, do que acontece à volta delas, de vários fatores que as fazem depois tornar-se boas ou más pessoas. Isso é outro ponto também que parece que o livro parece questionar. Depois, outro ponto, se temos livre-arbítrio nas nossas vidas, se escolhemos os caminhos pelos quais seguimos ou não nas nossas vidas. E depois o livro termina mesmo com uma palavra que me deixou assim o fim um bocadinho de suspenso. Eu ainda tive que ir investigar, e depois conversámos também sobre isto. E a outra parte que o livro questiona é se nós podemos alterar o nosso destino, se o destino está nas nossas mãos, ou se nascemos já com o nosso destino traçado. São 4 questões bastante interessantes, e que nestas histórias, com estas personagens enigmáticas, muito boas, muito bem construídas, com muito contexto, densas até, que Steinbeck nos dá, ou nos tenta dar, algumas respostas, ou pelo menos nos tenta dar motivos para pensarmos sobre estes 4 temas e sobre
vários aspectos dentro desta obra. Muito bom. Quem já leu, é um livro sempre bom para uma releitura. Fiquei bastante interessado em ler outra vez e mais de John Steinbeck. Eu acho que já li As Vinhas da Ira. Eu acho que eu li, mas se li foi para aí há 30 anos ou mais, e sinceramente já não me lembro muito. Gostei muito do tipo de escrita também que está aqui nesta obra. Foi uma leitura de 5 estrelas. Eu não disse, mas Uma Pequena Vida foram 4 estrelas que eu dei a esta obra. O A Leste do Paraíso dei 5 estrelas. E depois destas duas grandes obras que me ocuparam quase 2 meses a ler, passei para uma obra pequenina que eu já tinha aqui e que já queria ler, e que é o Eaten From, da Edith Wharton. Eu gosto muito desta autora, uma autora também norte-americana, da qual já li O Verão. E está o vídeo, se tiverem interesse, está o vídeo aqui no canal, e continuei a adorar a escrita desta autora. Uma escrita cheia de beleza, muito bem estruturada, as histórias sempre muito originais, com finais inesperados, finais que nunca são bem, pelo menos nunca tive um final que fosse o que eu pensasse. Ela consegue-me sempre surpreender, e também com boas personagens e personagens também com muito conteúdo e que nos deixam a pensar um bocadinho. Este livro é um livro muito pequenino, são só 126 páginas, mas não parece ser um livro pequeno, porque é um livro denso, é um livro que a história nos agarra e acabamos por tentar descobrir o que é que aconteceu à personagem título, ao Eaten From. O livro está muito bem estruturado, e começamos com o narrador, que é um trabalhador que vai para esta aldeia, uma aldeia no estado de Nova Iorque, acho eu, e acaba por achar peculiar este homem que ele conhece, Eaten From, e depois a ocasião vai fazer com que o Eaten From é um homem que de início é um homem muito calado, um homem que todos conhecem, mas que não falam, cumprimentam, mas não muito para além disso. E ele sabe que há uma história, que houve aqui uma história qualquer com este homem. Ele tem algumas incapacidades físicas que resultaram de um acidente, e depois vai acontecer uma situação em que ele vai ter que privar um bocadinho mais com este Eaten From. E aí depois vai descobrir a sua história, e ser-nos-á depois contado a história e o que aconteceu. É um romance e está muito bonito. Gosto muito das partes descritivas em que são descritas as noites de neve. Esta história, a maior parte da história passa-se no inverno,
por isso numa altura muito fria, mas está muito bem descrito. A neve, o brilho da neve branco com a lua, leva-nos, transporta-nos para aquele ambiente, e todo o ambiente invernoso, que faz parte também da história. Por isso, se não leram, é um livrinho muito bom para ser lido, um clássico que eu gostei muito e que dei também 5 estrelas, e que aconselho a todos a ler. Depois fiz uma viagem em maio à Inglaterra, e vocês já viram os livros que eu comprei. Se não viram, podem ver 2 ou 3 vídeos atrás, e um deles foi um que eu comecei logo a ler, que foi de Mike Parker, o On the Red Hill, que conta a história basicamente de um lugar, uma propriedade que o nome original, porque isto é no país de Gales, e em galês chama-se Rio Goch, e que eu acho que é assim que se diz, não faço a mínima ideia, galês para mim é zero. É muito deve ser uma língua bastante difícil, mas Rio Goch quer dizer Red Hill ou Colina Vermelha. É o que se chama, é como se chama a propriedade. E esta propriedade, o livro está muito bem estruturado. A propriedade, eu acho que a propriedade é a personagem principal do livro, mas a estrutura está muito interessante, porque isto é uma história verdadeira, biográfica, algumas partes autobiográficas, outras biográficas, porque são 4 pessoas que são aqui focadas. Um casal o livro começa com um dos primeiros casais gays que, quando o casamento é autorizado em Inglaterra, e o primeiro casal desta zona do país de Gales é um casal de velhotes, já nos seus 70s e 80s, que vai casar, e as testemunhas são o autor, Mike Parker, e o seu companheiro. E depois ele acaba, isto acontece logo na primeira parte do livro, eles acabam por herdar esta propriedade quando os 2 velhotes morrem. E este livro é a história destas 4 personagens. Está dividido em 4 partes, e cada parte também está dividida em 4 partes, depois 4 estações. Os capítulos são as estações do ano. Os pontos cardeais são 4. Os elementos, ar, água, terra e fogo, que também são 4. E os 4 homens, as 4 personagens que estão aqui representadas e muito bem descritas. É então a história destes 2 casais e deste lugar que fez com que a amizade entre eles acontecesse e passasse, este lugar, esta propriedade passasse de um para o outro. E nós vamos conhecer a propriedade desde o início, a história deles, como é que eles foram para o país de Gales, porque é uma biografia muito bem feita, muito bem estruturada. Temos várias fotos ao longo fotos a preto e branco aqui ao longo do livro. Temos aqui, por exemplo, o casal mais velho quando eram novos, mas depois as histórias deles, as histórias de vida, os seus gostos,
muita coisa, as suas vidas, é mesmo biografias, é uma biografia de 4 pessoas e um lugar. É muito bom, gostei, 4 estrelas que dou. Estas aqui também se fala nos problemas que aconteceu, nos problemas, toda a gente tem problemas, sobre que estas 4 pessoas tiveram, amizades, familiares, muita coisa. A ligação deles com o país de Gales e com especialmente esta propriedade, o que é que para cada um, o que é que a propriedade quase significava, a natureza circundante, porque isto é uma propriedade rural no meio de perto de uma localidade, mas está afastada. E depois sobre as paisagens, sobre os animais, sobre os cães deles, sobre as áreas rurais, toda aquela, um bocadinho também de história, quase uma carta de amor ao país de Gales, porque eles, os 4, só um deles é que era local, os outros 3 acabaram por ir viver para lá, sobre a velhice, sobre a condição de ser e de se viver uma relação homossexual, porque quando o primeiro casal, quando eles começaram a viver juntos e grande parte da sua vida, eles viveram juntos, mas a homossexualidade ainda era proibida e punida com prisão. E dá aqui vários exemplos, várias histórias que contam aqui. É um livro bastante interessante, que me surpreendeu e que eu gostei bastante de ler. Acho que está muito bem escrito e comovente também algumas partes. Por isso, uma obra que eu gostei bastante de ler e fiquei com muita curiosidade de visitar o país de Gales, que é uma parte de Inglaterra que eu não conheço, mas fiquei com alguma curiosidade também. E pronto, foram assim as minhas leituras, estas 4 leituras que foram as leituras que fiz. No mês de maio foi metade de Uma Pequena Vida e metade do A Leste no Paraíso, que depois terminei em junho e li então depois também este Ethan Frome e On the Red Hill. Entretanto, tenho outras leituras em andamento que virei falar aqui no canal assim que as terminar. Espero que para vocês tenham tido boas leituras. Para mim foram 4 leituras de qualidade, 4 leituras que me levaram a pensar e 4 leituras que me trouxeram muita discussão, muita conversa, o que é bastante bom. Digam-me se já leram estas obras, se estão interessados em ler alguma destas obras. Deixem-me a vossa opinião e desejo a todos umas boas leituras. Até à próxima. Obrigado.